Olá, minha irmã amada, olá, meu irmão querido, prezados amigos, aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Colossenses capítulo 4, cooperadores no reino de Deus. Estes são unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja agradável, sempre temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Cooperadores do reino de Deus. O apóstolo Paulo, no último capítulo da carta aos Colossenses, lembra que escrevia aquela carta quando estava preso. Paulo fala nesta situação de prisão de cooperadores no reino de Deus. Ele chega a mencionar 6 cooperadores mais próximos. Ele fala de Tíquico, Onésimo, Aristarco. Ele fala de Marcos, de um chamado Jesus chamado Justo, e de Epáfras. Paulo estava preso, mas ele era consolado, confortado pelos seus colaboradores. Os cooperadores do reino de Deus serviam de consolação para Paulo no tempo de sua prisão. Cada crente, cada salvo, cada servo de Deus deve ser um cooperador do Evangelho, deve ser um cooperador do reino de Deus. E então, meu irmão, você coopera com o reino de Deus? Esse texto nos inspira a dizer que cooperadores do reino de Deus perseveram em oração. A palavra de Deus nos orienta que devemos orar sem cessar, devemos orar com gratidão, devemos orar pelo ministério cristão. O crente deve sustentar o reino de Deus com suas orações, deve orar pelos missionários, deve orar pela salvação dos perdidos, deve orar pelo ministério da sua igreja, deve orar pelo ministério do seu pastor. A oração é arma do cristão. Com muita oração, o reino de Deus sempre opera com muito poder. Então, comece a cooperar com o reino de Deus. Seja um cooperador que sustenta a obra de Deus perseverando na oração. Mas diz ainda Paulo que cooperadores do reino de Deus devem andar em sabedoria. Não é qualquer testemunho que serve, deve ser um testemunho de sabedoria. E a sabedoria, segundo a palavra de Deus, vem de onde? Vem de Deus. É Deus que nos dá sabedoria. Sabedoria para dar um bom testemunho. Sabedoria que nos mostre e nos apresente como membros desse reino de Deus. Sabedoria que nos leve a ter relacionamentos que aproximem as pessoas de Cristo. Então, por ora, é ser cooperador do reino de Deus, orando e andando em sabedoria. Mas não é só. Paulo diz ainda que os cooperadores do reino de Deus sabem aproveitar muito bem o tempo. Então, não perca o seu tempo. É preciso, conforme Paulo disse, remir o tempo, aproveitar bem o tempo, não perder tempo, recuperar o tempo perdido e aplicar todo o tempo disponível para a honra, para a glória de Deus, em favor do reino de Deus. E por último, Paulo nos exorta que cooperadores do reino de Deus têm sempre palavras agradáveis. É isso, palavras, segundo ele, temperadas com sal, palavras que dê gosto de ouvir,
palavras que são ditas com sabedoria do alto, palavras que edificam a pessoa que ouve, palavras que são palavras santificadas, palavras que comuniquem a graça, o amor e o poder de Deus. E então vamos cooperar com o reino de Deus? O cooperador do reino de Deus é aquele que persevera em oração, é aquele que anda em sabedoria. Cooperadores do reino de Deus aproveitam bem o tempo disponível. Cooperadores do reino de Deus têm sempre palavras agradáveis para abençoar aqueles que ouvem. Então por hoje é isso, é lembrar de cooperar do reino de Deus. Seja um cooperador. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.